Capítulo 5. Do amicus curiae. Artigo 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes, ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 dias de sua intimação. Parágrafo 1º. A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência, nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do parágrafo 3º. Parágrafo 2º. Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae. Parágrafo 3º. O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas. Aqui, Maria, a gente tem que ficar muitíssimo atento que o amicus curiae ele não tem competência para recorrer. O que ele pode recorrer é só da decisão que julgar o incidente de demandas de resolução de demandas repetitivas, né? O famoso IRDR, ok? Título 4. Do juiz e dos auxiliares da justiça. Capítulo 1. Dos poderes, dos deveres e da responsabilidade do juiz. Artigo 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: 1. Assegurar às partes igualdade de tratamento. 2. Velar pela duração razoável do processo. 3. Prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias. 4. Determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 5. Promover a qualquer tempo a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais. 6. Dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. 7. Exercer o poder de polícia, requisitando, quando necessário, força policial, além da segurança interna dos fóruns e tribunais. 8. Determinar, a qualquer tempo, o comparecimento pessoal das partes para inquiri-las sobre fatos da causa, hipótese em que não incidirá a pena de confesso. 9. Determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais. 10. Quando se deparar com diversas demandas individuais repetitivas, oficiar ao Ministério Público, à Defensoria Pública e, na medida do possível, outros legitimados a que se referem o artigo 5º da Lei 7.347 de 85 e o artigo 82 da Lei 8078 de 90, para, se for o caso, promover a propositura da ação coletiva respectiva. Parágrafo único. A dilação de prazos prevista no inciso 6 somente pode ser determinada antes de encerrado o prazo regular. Isso é óbvio, né? Imagina, você tem o prazo de 8 dias, um exemplo, para entrar com recurso ordinário no processo do trabalho. Essa dilação de prazo só pode ocorrer se estiver dentro dos outros dias, porque ultrapassou os 8 dias, operou-se a preclusão temporal. Esse inciso 4 dá bastante discussão, porque ele fala determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e subrogatórias. E aí tem aquela discussão, será que o juiz pode, por exemplo, se mandar suspender CNH, pegar
Suspender para a pessoa não passaporte. viajar, né? Então, assim, entrar na restrição do direito de ir e vir, por exemplo, para fazer o credor cumprir uma dívida. Né, fazer a ponderação nesse jogo de valores e principalmente de direitos individuais. Porque você falou numa coisa muito importante. Eu não posso, enquanto magistrado, determinar uma medida que limite ou mesmo impeça um direito individual fundamental garantido na Constituição. Por exemplo, quando eu, enquanto magistrado, determino a apreensão do passaporte de um devedor processual, em tese, eu estou limitando o direito dele ir e vir no que tange ao deslocamento internacional. Até onde esse poder de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias estará infringindo esse direito fundamental. Artigo 140. O juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. É aquela história, né? A proibição é o princípio da proibição do non liquid. O juiz ele é obrigado a decidir. Ele não pode alegar lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico para se eximir de decidir. Para tanto, existem as formas possíveis, como a equidade, a jurisprudência, a doutrina, os princípios gerais do direito e por aí vai. Parágrafo único. O juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei. Artigo 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhes vedado conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Aqui, Maria, é interessante a gente salientar a questão da proibição do julgamento extrapetita, citrapetita ou ultrapetita. Por isso que o código ele é assente nessa questão de que o juiz ele vai ficar adstrito ao que foi pedido ou contestado pelas partes. E também justifica por que a gente precisa ler o CPC com essa preocupação do que exige iniciativa da parte, do que pode ser feito de ofício, sem pedido da parte, e do que exige pedido da parte. Verdade. Artigo 142. Convencendo-se, pelas circunstâncias, de que autor e réu se serviram no processo para praticar ato simulado ou conseguir fim vedado por lei, o juiz proferirá a decisão que impeça os objetivos das partes, aplicando, de ofício, as penalidades de litigância de má-fé. Artigo 143. O juiz responderá civil e regressivamente por perdas e danos, quando 1. No exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude. 2. Recusar, omitir ou retardar sem justo motivo providência que deva ordenar de ofício ou a requerimento da parte. Parágrafo único. As hipóteses previstas no inciso 2 somente serão verificadas depois que a parte requerer ao juiz que determine a providência e o requerimento não for apreciado no prazo de 10 dias. Capítulo 2. Dos impedimentos e da suspeição. Artigo 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer as funções no processo. 1. Em que o interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha. 2. Do que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. 3. Quando nele estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau,
inclusive. 4. Quando for parte no processo, ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive. 5. Quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica, parte no processo. 6. Quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes. 7. Em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços. 8. Em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. 9. Quando promover ação contra a parte ou seu advogado. Parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 3, o impedimento só se verifica quando o defensor público, o advogado ou membro do Ministério Público já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz. Parágrafo 2º. É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz. Porque aqui, Maria, ia ferir o princípio do juiz natural, né? Se você cria um fato superveniente para caracterizar o impedimento, é porque você está querendo escolher o juiz para decidir a questão. Parágrafo 3º. O impedimento previsto no inciso 3 também se verifica no caso de mandato conferido a membro de escritório de advocacia que tenha em seus quadros advogado que individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo. Isso aqui eu já vi muito, né? Era um quadro de advogado, e aí um dos advogados que fazia parte daquele escritório era parente do juiz, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive. E o advogado alegava que não havia o impedimento do juiz, porque aquele advogado específico, familiar do juiz, não estava atuando naquele processo determinado. Mas isso não obsta, porque tem que levar em consideração o objetivo do escritório. A gente sabe muito bem que, em sendo parente do juiz, a parte pode muito bem, né, o parente tentar conversar com o juiz para tentar convencê-lo a julgar de forma A ou B. Por isso que, ainda que ele não atue no processo, mas ele fazendo parte daquele escritório, é causa, sim, de impedimento do magistrado. Artigo 145. A suspeição do juiz. 1. Amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados. 2. Que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo. Que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio. 3. Quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge, companheiro ou de parentes destes, em linha reta, até o terceiro grau, inclusive. Atenção, nessa situação de suspeição, o inciso 3 é apenas linha reta, e não linha reta e colateral. Também até o terceiro grau. 4. Interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Parágrafo 1º. Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. Parágrafo 2º. Será ilegítima a alegação de suspeição quando houver sido provocada por quem a alega. 2. A parte que alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido. Aqui, Maria, no caso do inciso 1 do parágrafo 2º, é a mesma coisa.
eu vou provocar a suspeição do juiz para alegar. Isso é uma forma de tentar burlar o princípio do juiz natural. Artigo 146. No prazo de 15 dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, que indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se funda a alegação e com o rol de testemunhas. Parágrafo 1º. Se reconhecer o impedimento ou a suspeição ao receber a petição, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos ao seu substituto legal. Caso contrário, determinará a autuação em apartado da petição e, no prazo de 15 dias, apresentará suas razões, acompanhada de documentos e de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal. Porque tem que ser ao tribunal, imagina, o próprio juiz julgar o seu impedimento ou suspeição. Via de regra, ele ia se arguir desimpedido ou não suspeito. Parágrafo 2º. Distribuído o incidente, o relator deverá declarar os seus efeitos, sendo que, se o incidente for recebido, 1. Sem efeito suspensivo, o processo voltará a correr. 2. Com efeito suspensivo, o processo permanecerá suspenso até o julgamento do incidente. Parágrafo 3º. Enquanto não for declarado o efeito em que é recebido o incidente, ou quando este for recebido com efeito suspensivo, a tutela de urgência será requerida ao substituto legal. Parágrafo 4º. Verificando que a alegação de impedimento ou de suspeição é improcedente, o tribunal rejeitá-la-á. Parágrafo 5º. Acolhida a alegação, tratando-se de impedimento ou de manifesta suspeição, o tribunal condenará o juiz nas custas e remeterá os autos ao seu substituto legal, podendo o juiz recorrer da decisão. Parágrafo 6º. Reconhecido o impedimento ou a suspeição, o tribunal fixará o momento a partir do qual o juiz não poderia ter atuado. Parágrafo 7º. O tribunal decretará a nulidade dos atos do juiz, se praticados quando já apresente o motivo de impedimento ou de suspeição. Artigo 147. Quando 2 ou mais juízes forem parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive, o primeiro que conhecer do processo impede que o outro nele atue, caso em que o segundo se excusará, remetendo os autos ao seu substituto legal. Artigo 148. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição. 1. Ao membro do Ministério Público. 2. Aos auxiliares da Justiça. 3. Aos demais sujeitos imparciais do processo. Parágrafo 1º. A parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspeição em petição fundamentada e devidamente instruída na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos. Parágrafo 2º. O juiz mandará processar o incidente em separado e, sem suspensão do processo, ouvindo o arguido no prazo de 15 dias e facultando a produção de prova, quando necessária. Parágrafo 3º. Nos tribunais, a arguição a que se refere o parágrafo 1º será disciplinada pelo regimento interno. Parágrafo 4º. O disposto nos parágrafos 1º e 2º não se aplica à arguição de impedimento ou de suspeição de testemunha.